Boa noite a todos e a todas. A gente vai, então, dar início a mais um encontro Quartas com Pieira. Hoje o tema é a criança e o brincar do real ao digital, com a nossa colega, psicóloga Ineida Liatti, que é psicóloga clínica, grupoterapeuta, mestre em psicologia social e da personalidade, especialista em psicoterapia de crianças e adolescentes no Centro Alfred Binet de Paris, especialista em grupoterapia, professora e supervisora do CEAPIA, da Projeto e Espaço Winnicott de Passo Fundo, consultora e supervisora clínica institucional a equipes de saúde mental, e que, por 5 anos, apresentou o programa de rádio Alô Pai e Mãe. Então, vamos dar início, então, à fala da Ineida, que vai falar em torno de 30 minutos, depois nós abrimos para uma conversa entre todos nós. Nós pedimos a gentileza de que mantenham os microfones desligados, para a gente não ter nenhum problema de interrupção. E então, também dando boa noite a todos os participantes que, pelo que a gente viu na nossa conversa inicial, tem pessoas aqui do Rio Grande do Sul a Manaus, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas. Bem-vindos todos. Ineida, então, a palavra está contigo. Muito bem. Então, boa noite a todos e a todas. Todos eu acho que tem só o Paulo. Não sei se eu estou enxergando mais algum por aí. Mas, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, quero agradecer muito a Associação Pierre Rolanier, ou as Quartas com Pierre, né? Particularmente a Denise Souza, que por esse tão honrado convite, e a colega, também a Camila, pela receptividade. Agradeço, que cada encontro desses nos obriga, de alguma forma, a pensar, repensar e pensar novamente, né? Então, esse convite para falar, né, das crianças, pelo Dia das Crianças, né, o tema A Criança e o Brincar, do real ao digital. Então, assim, ó, eu escrevi uma série de coisas, aliás, uma série muito grande de coisas, mas eu vou ler o material, porque eu não consigo falar assim tão espontaneamente, né? Então, vamos lá, vou ler. Vou começar pelo Maturana. Então, como diz o Maturana, saber é fazer, e fazer é saber. Então, vamos fazer hoje, tá? Claro que, logo inicialmente, eu pensei que a gente poderia começar discutindo, né, sobre o título. O que é o real? Por que o virtual não é real? Então, o que é o real, né? Mas, né, eu pensei que essa discussão ia muito para os lados da filosofia e daí resolvi começar com uma história, né, que o pessoal sabe que eu gosto muito de histórias. Então, prefiro começar com uma história. Era uma vez, num tempo muito distante, há mais de 2000 anos atrás, em um lugar também muito distante, que havia um menininho que gostava muito de brincar e narrar suas brincadeiras. Morava com sua mãe, uma linda dona de casa, e o pai marceneiro. Ele adorava brincar na oficina de seu pai com os pedaços de madeira que sobravam do trabalho do pai. Ali, eles o transformavam em imperador, seus soldados valentes, em pessoas perseguidas, em diversos objetos e sempre narrando coisas que ouvia dos adultos, das histórias que inventava. Assim, nessas brincadeiras, ele ia descobrindo o mundo e muitas coisas de si mesmo. Até que um dia ele construiu um lindo brinquedo e teve uma sacada. Olha o brinquedo que ele construiu.
E adivinha a sacada que ele teve? Eis a solução. Eu estou fazendo uma brincadeira, tá? Não estou desrespeitando a religião, estou fazendo uma brincadeira, que são coisas que acontecem. Então, 2000 anos depois, um professor muito meticuloso, vendo sua criança brincar com um carretel, começou a inventar coisas sobre os brinquedos das crianças. Claro que outros já tinham pensado algumas coisas, como Montaigne, por exemplo, nos ensaios. Mas, como ele era um estudioso famoso, todos acreditaram nele. E nós também, e acreditamos até hoje. Então, pela palavra do nosso pai, Freud, ele compara o brincar com a criação poética. Ele diz que a criança cria pelo brinquedo o mundo dela e reordena suas ideias às coisas deste mundo. Ele fala do brincar como uma saída do papel passivo para o ativo, tornando-se senhoras da situação. As questões da repetição, do lhe causou impressão, das coisas que lhe causaram impressão na vida real. Claro que ele, né, além do princípio do prazer, ele fala uma série de outras coisas, né, além da história do carretel, ele começa a falar também, né, do que o brinquedo se apresenta, mas são coisas que você já conhece, então não vou entrar nisso. E ele também diz, por outro lado, que as suas brincadeiras são influenciadas por um desejo que as domina o tempo inteiro. O desejo de crescer e poder fazer o que as pessoas crescidas fazem. Portanto, a criança brinca não somente para vivenciar situações satisfatórias, mas também para elaborar as que foram dolorosas, né? E daí ele discorre, né, a questão do princípio do prazer, a transformação do passivo, todas essas coisas que ele transforma. E daí também surge a Melanie Klein, que também viu o brinquedo a possibilidade de expressão de realidades dolorosas, vencendo-as, como Freud traz, né, vencendo-as e dominando seus medos instintivos. Como a criança tem capacidade de simbolização já desde cedo para Melanie Klein, ela diz que isso lhe possibilita vencer os medos aos objetos reais e dos perigos fantasmáticos internos através dos brinquedos. A Berasturi, uma seguidora dela, né, ela diz que ao jogar, ao brincar, a criança usa os mesmos meios de expressão arcaico-filogenéticas que nos sonhos. Então, para a gente compreender seus jogos, devemos entender o significado de cada símbolo sem nunca perder de vista sua relação. Aqui eu comecei a escrever sobre a questão da terapia, depois digo, não, esse não é um foco, né? Daí resolvi sair do foco da terapia. O brinquedo, ela diz, é substituível e permite à criança repita à vontade situações prazerosas e dolorosas que, entretanto, ela por si mesma, ela não poderia reproduzir no mundo real. Coisas que ela reproduz no brinquedo, no mundo real ela não consegue reproduzir, né? Também levando em consideração que os brinquedos atuais, né, eles têm muita coisa do mundo real, mas em tamanho adequado para a criança. Então, as crianças utilizam o brinquedo para externar suas emoções, construindo um mundo a seu modo. Desta forma, elas questionam o universo dos adultos através do brinquedo. Elas já nascem em um meio pautado por regras sociais, e seu eu deve adaptar-se a essas normas. É aquela história, sair do narcisismo primário para o narcisismo secundário, onipotência primária. Não. Na brincadeira, ocorre o processo contrário. São as normas que se encaixam em seu mundo. Não é uma tentativa de fuga da realidade, mas sim uma busca por conhecê-la cada vez mais. No brincar, a criança constrói e cria um mundo onde seu espaço esteja garantido. As pressões sofridas no cotidiano, no dia a dia de uma criança,
elas são compensadas por essa sua capacidade de imaginar, né, e colocar isso no brinquedo. E assim é assim que se constrói as fantasias dos super-heróis, por exemplo, né? Então, brincar de forma livre e prazerosa permite à criança seja conduzida a uma esfera imaginária, um mundo de faz de conta consciente, porém capaz de reproduzir as relações que observa em seu cotidiano, vivenciando simbolicamente diferentes papéis, exercitando sua capacidade de generalizar e abstrair. Tá? Isso eu tirei do Mello e do Vargas. E isso é buscado e adquirido na relação consigo e com o outro. Isso já começa no útero, né? Esta relação consigo e com algo a mais que ainda não tem nome. Primeiramente, é evidente, é a mãe quem brinca com o bebê, tendo cuidado de haver se adaptado às atividades lúdicas do bebê. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, ela, mãe, introduz o seu próprio brincar, descobrindo como o bebê oscila segundo sua capacidade entre aceitar ou não a introdução das ideias que vêm de fora, que lhe são estranhas. Nós estamos falando, nesse momento, do processo de separação e individuação. Desta maneira, abre-se o caminho para um brincar em conjunto dentro de uma relação. É brincando que ela convive com seus medos, com as raivas, com as ansiedades, estabelece o equilíbrio entre o mundo interno e o externo, conseguindo com isso auxílio para o desenvolvimento de sua personalidade, como diz o Winnicott. Ao enriquecer-se, a criança gradualmente aumenta sua capacidade de enxergar a riqueza do mundo real e externo. O brincar constitui-se na constante evidência da criatividade, o que implica, segundo Winnicott, estar vivo. A criatividade, o estar vivo e o sentimento de ser real são a garantia da sanidade do indivíduo. Então, o brincar, isso é o Winnicott que diz. Então, o brincar é algo natural, o brincar é universal e ele faz parte da saúde. As crianças, em cada etapa do desenvolvimento, têm suas necessidades físicas e emocionais e as formas de brincar. As formas, como vai expressar, como vai condizer essas necessidades. Então, são vários autores que eu fui juntando e que estão citando, que eu não vou entrar aqui, porque senão o nosso tempo é muito curto, mas assim, que colocam os diferentes tipos de brincar. Tipo assim, o brincar que serve de manuseio, mexer, chupar, morder, o brincar da imitação, né? Que é uma preparação reflexa, os objetos de acalanto, né? O paninho, né? O ursinho. Os brinquedos que oferecem oportunidades para as atividades do ego, encher, esvaziar, abrir, fechar, né? Os brinquedos móveis, no prazer da mobilidade, o material de construção, os brinquedos de imitação do adulto, né? Que eles vão imitar o adulto e o cotidiano, né? E dos objetos como jogos que implicam regras e competições. E assim tem vários tipos, né, de jogos e brincadeiras que a criança vai adquirindo no transcurso da sua maturidade. De bebê, ela vai chupar o paninho, chupar... E assim adiante, né, até chegar ao jogo de regras e competição. O Piaget e o Vygotsky que falavam muito essa questão dos jogos de regras e competição. Né? Bom, então, a brincadeira proporciona à criança um contato com seus sentimentos de alegria, sucesso, realizações de seus desejos, bem como os sentimentos de frustração e de medo. Esse jogo de emoções ajuda a estruturar sua personalidade e a lidar com as angústias. Então, este jogo, este brincar, né, é que possibilita à criança a poder elaborar cada etapa do seu desenvolvimento, os conflitos e aquilo que ela tem que resolver em cada etapa do desenvolvimento. Por isso, a importância da frase do Montaigne, né, nos ensaios. Brincar é algo muito sério. E eu acrescento, e divertido. Por isso,
a brincadeira deve ser encarada como algo sério e que é fundamental para o desenvolvimento integral. O sensório motor, intelectivo, perceptivo, a memória, a atenção, o pensamento, a orientação, a linguagem, o afeto, né? Enfim, o desenvolvimento psíquico da criança. A brincadeira é a prova evidente e constante da capacidade criadora, que quer dizer viver, estar vivo. De novo, no Winnicott. A criança, em seu desenvolvimento, a partir do seu corpo, sensações, movimentos, deslocamentos, etc., vai se constituindo. Agora veio no chão de vocês, que eu não circulo muito, mas alguma coisa eu captei. Como, aliás, escutei a palestra do Paulo, uma dessas que vocês têm. Então, como diria Pierre, né? Parte do originário, onde o originário não há diferenciação entre dentro e o fora, as vivências sensoriais são autoengendradas. Sou o que sinto. Depois, para ela, a representação secundária e o acesso à simbolização. No primário, são associações entre o sensorial e as vivências no encontro com o outro. Começa as representações. No secundário, a representação simbolizada permite acesso ao social. Sai do singular e acesso ao grupo, a busca da simbolização. Então, é no brincar, na relação consigo, com seu corpo, e com o outro, que constrói o ato de significar e ou ressignificar. No virtual, sujeitos que são suficientemente organizados no simbólico, eles conseguem efeito nos estímulos de imagem, mas não em seu desenvolvimento como sujeitos efetivos e afetivos da situação. Se tiverem possibilidade de interlocução, daí sim terão ajuda nesse melhor aproveitamento desse brincar virtual. Tá? Bom, eu peguei algumas coisas do Maturana. O Maturana tem o Maturana e a Zoller, eles têm um livro, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, é Amar e... Depois até vejo o nome do livro, que é muito, muito interessante, que eles trazem a questão das relações. Está aqui, ó, Amar e Brincar. Amar e Brincar é um livro do Maturana e da Zoller, que é muito interessante, que ele traz... O Maturana e o Varela foram que pesquisaram muito a relação dos animais, os animais em geral, os mamíferos, a relação do nascimento, do cuidado, dos pais cuidando dos filhos em relação aos animais, e foram indo para o humano, né? Ela e o Maturana, então, escreveram Amar e o Brincar, que é muito interessante, toda a pesquisa dele em relação da relação com as mães, com os seus bebês, e todo o desenvolvimento. Então, eles afirmam que os ritmos corporais e o fluxo das configurações de coordenações sensório-motoras, no estreito contato corporal que acontece entre mãe e filho, são a base da qual surge a consciência humana. É a constituição do humano. Eu fiquei pensando assim, bom, o Winnicott fala na constituição do ser, né? Eu, o ser. Ele está trazendo algo de uma amplitude muito maior. Ele está falando da constituição daquilo que é humano, né? Daquilo que o mamífero que se tornou humano. Então, a maturidade de consciência alcançada por um ser humano depende de como ele vive como criança, na criação daquilo que vemos como um âmbito de coordenações de ações com a mãe. É bem a frase dele. Se a criança cresce numa aceitação corporal total por sua mãe, ao se encontrar continuamente com ela no brincar, transforma-se num adulto afetuoso, que não teme perder a individualidade na aceitação dos outros como ser social.
Daí ele não precisa reafirmar-se na negação dos outros, né? No curso interminável da competição. Como nós estamos vendo essas guerras aí, parece que o humano não existe mais, né? Então, ele não precisa se reafirmar nessa negação. Entretanto, quando a criança, nas grandes cidades, não pode obter pelo livre brincar, isto é, mediante a aceitação corporal total, a consciência sensório-motora, que constitui e fundamenta a consciência humana do humano, ela não pode realizar plenamente o espaço relacional humano. A questão da relação vai se perdendo. Se quando isso acontecer, ela não estiver de todo distorcida, tá? O menos que ocorre é que permanecerá dependente do controle externo. Entende? Daí ela perde o próprio controle. Bom, por que estou trazendo tudo isso, né? O que isso tem a ver? É que nós sabemos que o brincar, ele não mudou, mas as formas e os instrumentos do brincar se modificaram muito. E será que isso pode levar a uma mudança nessa construção de que falamos até agora? Observamos cada vez mais as crianças, inclusive bem pequenas, estarem diante das telas muito encantadas com esse novo mundo, como nós estamos. Embora a literatura afirme o ato de brincar como indispensável para a compreensão da constituição psíquica e desenvolvimento emocional infantil, este demonstra estar sendo substituído por dispositivos tecnológicos na contemporaneidade. No entanto, isso não acontece sem consequências para o desenvolvimento infantil, refletindo em aspectos como, que hoje já está muito claro isso, tá? Na linguagem, na simbolização, das relações do que faz de conta e da criatividade. Isso já aparece. Lembrei de uma coisa. Hoje, no consultório, chegou uma criança e disse assim, chegou com umas canetinhas novas que ela tinha ganhado no Dia das Crianças. Né? Diz ela, hoje nós vamos fazer um desenho. Daí ela disse assim, eu vou começar por uma árvore. Daí ela pegou a canetinha e disse, vamos procurar ali no Google como é que se faz uma árvore. Sabe? Então, as crianças, sim, procuram qualquer coisa no Google. Ela já não vem delas, elas já procuram no Google. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Onde é que ficou a criatividade? Né? Então, ainda as implicações do desenvolvimento emocional estão associados ao modo como esses dispositivos são usados, no que se refere à frequência e à mediação parental. O ato de brincar somente via dispositivo não engloba os investimentos afetivos fundamentais para a subjetivação da criança presentes em uma relação. Diante disso, e percebendo a carência de informações, né, da sociedade, dos pais, né? Então, por parte dos cuidadores, é importante esses nossos encontros aqui, tá? É muito relevante para a gente poder compartilhar aquilo que a gente lê, que a gente estuda, que a gente vê, que a gente vivencia, né? Para que possamos, né, levar isso adiante e que as pessoas, as cuidadoras dessas crianças, possam se responsabilizar no cuidado a essa criança juntamente com toda a sociedade. Não são só os pais responsáveis, a sociedade é responsável. Os países nórdicos, por exemplo, que tinham adotado direto, todo mundo com o seu tablet, todo mundo com o seu computador, a escola só usava isso, parará, os temas eram por aí, tudo era por aí, já tiraram tudo, já tiraram isso de circulação. Então, a sociedade precisa estar atenta. Então, o deslumbre, eu usei essa palavra porque eu me lembro muito do Davi Zimmermann, ele adorava essa palavra, ele usava muito essa palavra, o Davizinho, né? Porque o deslumbre, ele, ao mesmo tempo que fascina, ele ofusca. Né? Ao mesmo tempo que fascina, ele ofusca.
Então, o deslumbre pelo mundo dos tablets, smartphone, TV, videogame, etc., tem ganhos espaços privilegiados na família. Sempre a expectativa de um novo aparelho com mais potencialidade, com isso as crianças, desde pequena, deixam seus ursinhos, seus carrinhos, a bola de lado, para brincar com os ursinhos do desenho, com o jogo de bola no tablet. Isso que estamos falando nos remete novamente a Freud, o mal-estar da cultura, em relação à ideia do progresso, lembra? Construímos maravilhas tecnológicas que nos deslumbram, né? E nos ajudam, olha aqui, ó, como nos ajuda, né? Mas junto também vem o outro lado que o Freud falou de o horror. Isto é, logo pode virar fonte de sofrimento. Embora a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade Francesa, a Sociedade Inglesa, né, várias sociedades psis do mundo inteiro estejam alertando, recomendando o uso limitado desses brinquedos, tá? As pesquisas têm mostrado que isso não está acontecendo, que ninguém está escutando. Claro, sabemos que cada nova novidade traz suas curiosidades, suas alegrias e suas preocupações. Como quando, na Idade das Cavernas, as crianças começaram a brincar de pega-pega. Que susto! Onde iriam correr? Que animal poderia atacá-las? Né? Quando descobriram esconde-esconde. Que maravilha! Mas que perigo! Uma criança se esconde e desaparece na floresta. Da mesma forma, quando apareceu a eletricidade, a fotografia, o cinema, a TV, e assim por diante. Cada novidade vem a aventura, o prazer e a preocupação. Como Freud falou, o deslumbre e o horror. E em cada etapa, os pais conseguiam estabelecer limites e liberdades, o que favorecia o crescimento e o desenvolvimento das crianças. E as crianças descobriam o brincar naquilo que representava aquele momento, aquilo que se apresentava no momento das crianças, né? Como, por exemplo, uma das tarefas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, da agricultura, era colher milho, tá? Então, ela pegava as espigas, colhia as espigas, mas ela brincava de boneca com as espigas, porque a boneca tinha cabelo, os cabelos do milho. Daí elas faziam trança nos cabelos do milho. E os meninos brincavam de atira o alvo, quem atirava mais longe as espigas. Eles faziam, criavam a brincadeira a partir daquilo que se apresentava. Hoje, com a massificação, os brinquedos são iguais em tudo que é lugar. Aliás, essa foi uma grande desilusão da minha viagem, tá? Que eu fui para os países bálticos, eu pensei, vou encontrar coisas para trazer para minhas netas de brinquedo, coisa assim. Tudo que era casa de brinquedo que eu entrava, era tudo igual às daqui. As daqui, as que tem em Portugal, as que tem na França, as que tem na Itália. Todas as casas, porque eu adoro casa de brinquedo, né? Então, assim, era tudo igual, aqueles mesmos brinquedos, os mesmos plásticos, as mesmas coisas, os brinquedos que tu não precisa brincar, que eles fazem tudo sozinho. Tá? Foi uma desilusão, de eu pensei que eu vinha aqui e encontraria outra coisa, né? Então, para te encontrar um brinquedo específico, tu tinha que ir na área dos souvenirs, né? Porque senão era aqueles brinquedos, que a gente chama brinquedo chinês, mas nem todos são brinquedos chineses. Então, né, os brinquedos que estão se transformando em tudo igual, em tudo que é lugar, a abundância do plástico, parece que os brinquedos estão a serviço apenas do prazer de desejar ter. E depois ficam esquecidos. Então, eu escrevi muita coisa sobre essa coisa do brinquedo, e daí eu me dei conta que não era esse o tema, brinquedo, era o brincar. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que estudar sobre o que é o brinquedo hoje, né? Então, voltemos às telas, tá? Os brinquedos sendo substituídos pelos aparelhos eletrônicos, pela virtualidade, tanto para a criança como para os adultos, né, acabam ocupando o espaço e o tempo
para o brincar conjunto, o que, consequentemente, leva a estar sozinho diante da tela. A Jerusalinski, ela tem vários artigos muito bons escritos sobre essa questão, né? Com esta configuração, entende-se que o uso de brinquedos tecnológicos tem acarretado às crianças a possibilidade de estar só na ausência do outro, em contato por horas junto à tela. No entanto, ressalva-se que a possibilidade de uma criança ficar horas junto à tela sozinha não significa que essa tenha aprendido a ficar só. Pelo contrário, cria uma falta ilusão de autonomia, tanto às crianças quanto aos pais. Desta forma, a criança acaba ficando em presença excessiva do objeto, mas subjetivamente à deriva. Como diz o Esteban Levin, a criança fica reduzida à posição de objeto da grande tela. A tela usaria a criança ao invés de ser usada por ela, acarretando efeitos nocivos. Então, perdemos o que falamos anteriormente, que é a relação fundamental com o próprio corpo, com o corpo e a relação com o outro, deste corpo na relação com o outro, e, principalmente, nós perdemos a tridimensionalidade, isto é, aquilo que nos localiza num espaço e num tempo e numa relação. Assim, o contato da criança com o universo virtual torna-se preocupante quando este acontece, mais preocupante ainda quando este acontece de maneira individual. Daí soma-se a preocupação quando ocorre sem a presença do contato físico dos seus pares, por exemplo. Então, a criança precisa da linguagem afetiva para se constituir como eu, através do outro. E esta linguagem afetiva implica o olhar, o toque, o som da voz, modulações, expressões, movimento, espaço ocupado por cada um, os dentro e os fora, e etc. Então, como a nossa lógica, como ser humano, é mais complexa do que os computadores, né? Ela é mais complexa, é em funcionamento de rede, como diria o Morin, ela é simbólica, tridimensional, polissêmica, imprevisível e, ao mesmo tempo, solucionável dentro do âmbito das relações afetivas e sociais. Os aplicativos virtuais, eles tendem a operar numa lógica direta e unívoca. E, com isso, os aparelhos tendem a responder à criança numa forma de sequências sonoras, virtuais que não completam o circuito dialógico, né? Então, é a criança dá uma resposta e vem uma resposta da máquina própria, e não na interligação com essa criança que ela possa dar uma outra resposta, né? A tese, a antítese e a formação de uma nova tese. Com isso, a criança não consegue estabelecer uma relação com o aparelho, com o jogo, com a história, com as figuras capazes de produzir subjetivação. A subjetivação vem quando se estabelece uma relação com o conteúdo e que deste se criam novas possibilidades a partir do próprio sujeito, e não da máquina, a partir do próprio sujeito em relação a ele e ao outro. Não fica só na imagem, ela precisa do texto. Uma resposta, ainda que incipiente, para sair de tanto fascínio, que a complacência ingênua, quanto do horror, que é a repulsa sintomática, quer dizer, nem a complacência ingênua, né, ficar no fascínio, e nem o horror, a repulsa sintomática. É necessário justamente resgatar a complexidade do tema, não cedendo ao pensamento binário tão comum em nosso tempo,
Porque, às vezes, nós pensamos como nosso computador. É 1 é 0, né? É aquela história. Nós também pensamos, às vezes, desse pensamento binário, né? Abrir uma instância terceira em que o pensamento reflexivo possa operar, esta é a aposta dos pesquisadores nesse tema. A virtualização permite que a criança possa experimentar, de certo modo, um prazer sem risco para o corpo, embora o corpo seja afetado. Porque a criança jogando aqui no computador, ela não tem risco nenhum. Se ela está lá na pracinha andando de bicicleta, né? Bom, muitas coisas podem acontecer. Então, assim, não tem risco para o corpo. Embora esse corpo parado, estático, ele passa a ser afetado. O envolvimento da criança com os games, de modo que as telas permaneçam ligadas e seus corpos apagados, conforme Cairoli diz, leva a questionar quem é o outro dessas crianças, parecendo ser mais os aparelhos eletrônicos que o outro encarnado. É Jerusalém que fala isso. Isso não quer dizer que o uso dos recursos virtuais, como nós aqui, olha que maravilha, não tem ajudado, em relação às crianças também, pois facilita os pais em momentos mais difíceis de organização. Também auxilia a criança na relação com os outros. Daí ela consegue falar dos desenhos, dos jogos, elas brincam imitando as brincadeiras dos jogos na escola, desenvolve conhecimento, ampliam horizontes, vão pesquisar no Google, né? Atiçam e estimulam a curiosidade, desenvolvem alguns aspectos da inteligência, mas isso só das crianças que são capazes de diversificar sua vida lúdica, um pouco virtual e muito presencial. Por isso, segundo a Maria Cecília Pereira da Silva, por isso é fundamental a criança não ter tela, porque ela vai ser estimulada na imaginação, no brincar, na descoberta do mundo. E a tela restringe o interesse da criança pelo outro ser humano. Ela começa a não se interessar mais pelos amigos. E isso é uma perda enorme. Ela acaba ficando isolada, fechada, especialmente com a perda da capacidade da imaginação e da simbolização. Isso, às vezes, reduz a linguagem, elas têm dificuldade de brincar e elas são muito espertas, então aprendem a mexer nos botões facilmente e daí fica a ilusão de que a criança está se desenvolvendo magnificamente. Mas também temos observado, né? A Maria Cecília ela fala muito da questão do uso de tela com crianças com menos de 1 ano, com crianças até 2 anos, né? A maior parte dos autores dizem que é 0 de tela, né? Bom, mas também temos... Eneida, mais uns minutinhos, se der para te concluindo, por favor. Estou terminando. Mas também temos observado outras consequências em relação ao uso, aos avanços tecnológicos. As crianças têm se apresentado cada vez mais ansiosas, inquietas e menos crianças. Isto é, capaz de desenvolver um brinquedo e ainda os pais percebendo que, quando ficam muito tempo no computador, nos jogos, o nível de agressividade aumenta. Nós sabemos por quê. No game, ainda não descobrimos uma forma de simbolização e elaboração dos conflitos, fantasias, sentimentos, pois os produtos eletrônicos não descobriram ainda o que é isso. Eles ainda não descobriram. Talvez, gente, com a inteligência artificial, isso possa mudar, não se sabe. Mas, no momento, as pesquisas têm mostrado quanto temos necessidade de estarmos atentos não só ao uso desses objetos, mas à hiperimportância que temos dado. Então, os estímulos visuais auditivos não são suficientes para o desenvolvimento da criança. Para a aquisição de habilidades motoras, cognitivas e comportamental, é necessário que os sentidos sejam estimulados.
né? E daí vem toda a questão do Piaget, que ele falou da questão sensório-motora, do espaço. Então, a virtualização da primeira infância tem levado a atrasos importantes, e tem isso aparecido muito. Os neurologistas infantis têm tratado isso. Outro fator importante a ser considerado, que agora eles têm estudado, né, os neurologistas, é a questão do tempo de maduração do córtex pré-frontal, que tem diminuído esse tempo de maduração. Alguns dos sintomas já vou terminar, que caracterizam a dependência, a gente conhece, né? O uso excessivo, a não percepção da passagem do tempo, né? O desenvolvimento de quadros de abstinência, com alteração do humor, sentimento de raiva, etc, etc. Tolerância à necessidade de mais horas de uso, querem cada vez mais tempo. O isolamento social, a fadiga, né? E tudo isso tem aparecido uma série de sintomas. Alguns autores trazem toda essa questão da tecnologia, a coisa do horror, então, mil sintomas. Outros autores trazem as coisas dos ganhos, né? Mas a pergunta é, que longo caminho a criança teve que chegar até isso, para ter esses sintomas, né? Que longo caminho nas telas ela teve que percorrer. Onde estavam os adultos dessa criança? Claro que deviam estar conectados. Obrigada. Muito obrigada, Ineida. Eu acho que tu estimulou todos os nossos sentidos com a tua fala. Eu fiquei deslumbrada no sentido iluminado do termo e acho que tu nos remeteu a várias questões, né, da nossa clínica e da sociedade que a gente está vivendo, inserido nesse momento, né, principalmente nesses últimos 10 dias. Eu achei muito rico o que tu pôde trazer aqui para a gente pensar do brincar como a constituição do humano, né, que é para além da constituição do ser e da importância das relações no brincar, né? Então, com isso, abro a palavra aos assistentes. Se quiser fazer pergunta, abre o microfone ou pode fazer via chat, que eu posso ler aqui. Fiquem à vontade. Sim, está sendo gravado, Gláucia. Depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Fiquei lembrando, Ineida, de um paciente que eu atendi, que chegou aqui perto com 14, 15 anos e tinha uma exigência assim da família, que ele já estava grande, já era adolescente, assim, então que ele tinha que se comportar como um adolescente. Esse menino já era tio, né? Ele tinha uma sobrinha que eles compartilhavam o mesmo quarto na casa, então isso era uma coisa bem difícil para ele. E aí, atendendo ele no decorrer dos atendimentos, me dei conta que o que ele precisava era vir aqui brincar escondido dos adultos do contexto onde ele estava inserido. Tinha uma exigência, uma cobrança, assim, né, de que ele tinha que estar crescido. Como se não pudesse mais brincar e se despedir da infância. Foi isso que ele veio fazer aqui. Com 15 anos, a gente brincava de Hot Wheels e tinha uma rampa aqui que a gente fez de uma calha de metal, entre outras brincadeiras. Porque é uma coisa impressionante, assim, quando chega uma certa idade, parece assim, né, que a nossa sociedade começa a exigir rapidamente outra postura. E não, os púberes e esse início da adolescência, eles precisam um tempo de voltar a brincar de alguma coisa. Por isso que muitas vezes a gente vê nas praças algum guri maior
brincando com os pequenininhos, porque a chance que eles têm, né, de retomar o brinquedo sem considerar aquele grandalhão brincando. Não, ele está ajudando a cuidar dos pequenininhos, né? Uhum. Então, é uma forma de poder, né, voltar para se despedir dessa infância, né? É. E essa sutileza, né, dos adultos em volta poderem perceber isso, né, uma necessidade, ou poderíamos chamar de outras coisas, mas Camila, estou inscrita. um processo de amadurecimento, né? Denise. Inêida, quero te agradecer muito pela tua exposição. Eu acho que tu trouxesse questões que são muito importantes e que daria, como a gente diz aqui no Sul, né, muito pano para manga, porque eu acho que isso vai ficar repercutindo e a gente vai poder seguir pensando. Mas eu achei muito importante, eu começo do final para o início, né? Quando tu questiona onde estão os adultos de uma criança que começa a fazer sintoma pelo uso excessivo das telas, né? E eu estava pensando, né, dessa questão, ligando isso com o que tu dissesse, que a sociedade tem uma responsabilidade sobre isso. E eu estava lembrando de um conceito da Pierre Lanier, que se chama contrato narcisista, que ela diz que é o que os pais, de uma certa forma, anunciam para os seus filhos do seu ingresso, né, a forma como eles vão ter que se posicionar e se colocar identificado com as normas e as regras sociais. E aí eu estava pensando, né, no uso que isso é feito, que me parece que é uma espécie de violência que os pais praticam com os filhos quando os seduzem, né? Quando os deixam ficar deslumbrados com as telas, porque isso implica numa espécie de omissão. Hoje a gente fala tanto na terceirização dos filhos, né? O quanto os pais se omitem, né, de fazer o investimento que seria necessário e delegam para outros essa tarefa e essa função. E fiquei pensando que os brinquedos tecnológicos, onde tudo já está pronto e que seduzem a criança, é uma forma dos pais terceirizarem para esse tipo de deslumbramento uma tarefa que seria a sua. E isso, de uma certa forma, é impetrar uma violência, porque implica, né, na impossibilidade de uma subjetivação mais plena por parte das crianças, né, porque carece desse olhar e desse investimento. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. É da mesma forma assim, ó, que dão um trenzinho maravilhoso que custou uma fortuna, e daí vai lá, põe uma pilha, né? Põe a pilha, daí o trenzinho anda, ele acende a luz, acende buzina, ele abre a porta, ele faz isso, e a criança ali sentada assistindo, assistindo. Não existe uma troca. Não existe uma brincadeira. A criança fica assistindo. É diferente tu pegar o trenzinho e dizer, nhô, 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 vamos lá, quem tem passageiro? Daí põe os bonecos em cima do trem. Então o trem está partindo. Para onde é que o trem vai? Opa, alguém caiu do trem. Né? Essas coisas que o brinquedo leva a isso. Leva a isso, né? Então, cada vez mais os brinquedos estão ficando sofisticados para a criança ficar olhando. Por isso que eu falei assim, que o prazer não fica em brincar com o brinquedo. O prazer fica em ter aquele brinquedo. Ai, tive aquele brinquedo, depois o brinquedo fica lá. Né? Brincou, olhou uma vez, depois deu, satisfez. É diferente quando um brinquedo, né, por mais simplesinho que seja, né, por mais um pauzinho que se transforma num boneco, né, ele acaba tendo muito mais vida e significado do que um brinquedo pronto. E claro que a gente entende porque os pais hoje em dia eles estão sobrecarregados, se sentindo sobrecarregados com tudo, e eles não conseguem abrir mão daquilo que eles têm que fazer para
poder exercer uma outra função que eles também têm que fazer, que é estar com os filhos. Então, é mais fácil. Tu coloca ele jogando no tablet enquanto tu faz as tuas coisas, né? E não ter que despender um tempo para começar um brinquedo. Tu não precisa ficar 2 horas brincando com a criança, né? Tu senta com a criança, 20 minutos, meia hora, tu começa uma brincadeira, daí tu diz, bom, agora tu continua brincando, e a criança segue a brincadeira. Ela segue a brincadeira. Só que a questão da tecnologia, ela é tão deslumbrante que ver o filho sabendo jogar, sabendo ligar o celular, sabendo baixar não sei o quê, entrando nos... Os pais ficam encantados com os próprios filhos por isso, né? E, enquanto isso, eles não se dão conta do que está perdendo, do que a criança está perdendo, né? Claro, também tem o outro lado. Tem aqueles pais narcísicos, né? De que oferecem essas coisas para a criança, na realidade, eles estão oferecendo para eles, criança. Eles estão oferecendo para a criança dele. Cada jogo que o filho está jogando, ele está oferecendo para a sua criança interna. Então, realmente, tem uma série de implicações que os pais escutam essas normas que os pediatras têm dado, os pais escutam, mas é uma coisa assim, de incredulidade. É a coisa assim, parece que agora tudo é fake, né? Fica uma coisa de incredulidade. Não sei se consegui te responder. Sim, sim, com certeza. E estava pensando também até que ponto, exatamente por não existir esse passo e a lógica ser binária, até que ponto, na ausência do protagonismo da criança, porque ela não se coloca na cena da brincadeira, o quanto não fica empobrecida a vida fantasmática, a capacidade imaginativa, e por isso a criatividade diminuída, né? Por isso que, quando eu cheguei, eu falei para vocês o exemplo da minha neta, né? Eu fui buscar minha neta na escola, almoçamos isso, aquilo, fizemos o que tinha que fazer, e daí viemos até aqui em casa. Eu fico algum tempinho com ela, até ela ir para as outras atividades dela. Daí ela chegou aqui, ela sentou no sofazinho aqui atrás, e olha, estou cheia de brinquedo, porque esse aqui é meu consultório virtual, né? Estou cheia de brinquedo. Ela sentou no sofazinho e me disse assim, isso que ela brinca bastante, e disse, ai, que saudade do meu tablet. Ah, me deu um choque. Eu digo, eu escrevendo um trabalho sobre isso e escuto ela dizer isso, né? Levei um choque. Eu digo, mas o que tu tem saudade do teu tablet? O que tem no teu tablet que tu tem saudade? E o que mais que tu tem saudade? Eu tenho saudade também das histórias que tu me conta do que tu fazia quando tu era criança. Tá. E o que mais tu tem saudade? E daí ela estava... E daí ela disse assim, de muita coisa. E daí ela pegou essa bailarina, né? Que estava do lado dela, ela pegou essa bailarina. Pegou essa bailarina e pegou... Por acaso estava ali, né? Eu vou levar para o consultório, então estava num lugar para que eu pudesse levar para o consultório, pegou essa bailarina que eu trouxe lá dos países bálticos e pegou esse bichinho aqui, ó, que tem um bichinho dentro dele. É uma pedra de âmbar que tem um bichinho dentro dela. E estava aqui. E daí ela fez a bailarina dançar, né, junto com esse bichinho aqui. E eu digo, esse bichinho, o que ele está fazendo aqui do lado da bailarina? É o bichinho dela. É o bichinho dela. Daí, por acaso, do lado, tinha um jacaré. Jacaré de brinquedo, assim. E eu disse, daí eu peguei o jacaré e disse, tô vendo um bichinho, tá pronta a minha janta. E cheguei perto do bichinho do âmbar. E ela disse, não, esse bichinho é meu, de estimação.
mas eu estou com fome. Daí diz ela assim, e se por acaso eu dançar para ti, tu não come o meu bichinho? E daí o jacaré disse, não, não como o teu bichinho. E daí ela começou a dançar. E daí a história seguiu. Daí vinha outros bichos que queriam comer. E daí ela dançava com os outros bichos, daí não comiam. E daí ela fez uma história longa. Aliás, ai, não acabava mais a história. Daí eu disse, bom, tá, agora chega dessa história, vou fazer outra coisa. Diz ela, agora eu vou escrever um livro dessa história. E daí ela veio para cá, começou a desenhar a bailarina. Ela tem 6 anos. Desenhou a bailarina, o bichinho Que amor. e o jacaré. E disse, vó, escreve. Ela não sabe escrever. Então, ela me ditava. Era uma vez uma bailarina que vivia com seu bichinho na floresta. Ele se chamava Cli-Cli. Um dia estava passeando com Cli-Cli e apareceu o seu jacaré, que logo olhou guloso para o Cli-Cli, ela usou essas palavras, e quis dar uma bocada. Daí a outra foi. A bailarina gritou, não, este é meu bichinho. Se você não o comer, eu danço para você. O jacaré ficou encantado com a dança e não comeu o Cli-Cli. E daí ela fez o desenho do jacaré apaixonado pela bailarina. O jacaré Que apaixonado paixão. pela bailarina e não comeu o Cli-Cli. Bom, daí passou-se o tempo, chegou a hora da natação dela, ela foi para a natação, e então ficamos de terminar a história em outro momento. Então, Uhum. vocês veem uma pequena brincadeira, uma bobagemzinha, quanta coisa se produziu e quanta representatividade tem nisso, assim, né? O jacaré é perigoso, o jacaré que pode atacar, né? Quanta Uhum. coisa tem a ver com as questões idípicas que ela recém passou, né? Então, o quanto a diferença de ela ter pego o tablet e ter ficado jogando, Uhum. tá? Exato. Mas aí tem que ter um adulto disposto a investir no brinquedo, né? Exatamente, A dar tempo e ter exatamente, prazer com isso, né, Ineida? exatamente. Uhum. E assim as mães dos bebês, que hoje as mães pegam os bebês, estão dando de mamar aqui, ó, no celular, vendo as mensagens Uhum. no celular. E a hora da mamada é a hora do toque, de olhar para o bebê, de conversar com o bebê, né, de passar a mão e não sei o quê, não sei o quê. E as mães estão com o bebê pendurado no peito e olhando para o seu celular. Então, essa coisa dessa troca, esse é o brincar da mãe com o seu bebê, né? Então, a criança, ela está brincando com o bico do seio, ela tira, ela põe, ela Uhum. suga. A criança brinca com o bico do seio e a mãe não está nem aí, não responde. Então, o que que vai ser, né? Gente, eu não sou contra as tecnologias, eu acho o máximo. Mas sim a gente pensar, Uhum. né? O que que nós vamos fazer agora que nós temos isso aqui? Para melhor Uhum. aproveitar, né? Uhum. Bom, deixa eu parar de falar para vocês poderem falar. Mais alguém inscrito? Temos tempo. Gente, se ninguém fala, eu não paro de falar. Ah, mas está cheio de gente nos assistindo que trabalha bastante com criança. Eu posso falar um pouco? Por favor. Eu estava pensando, né, nessa questão que hoje até está bastante pós-pandemia, né? De nós diferenciarmos o que seriam características autísticas, de autismo, e essa criança que não foi maternada, né, e que ainda não conviveu com outras crianças e que
Eu até ouvi na educação infantil esses dias numa entrevista com um casal que a mãe disse, não, eu só entrego o celular quando é necessário, né? E esse necessário ficou assim, praticamente todo momento que eles estavam em casa e que ela estava fazendo algumas atividades e ainda, né, o casal trabalha com uma operadora da Claro na cidade, né? Então, o necessário passava a ser praticamente todos os momentos que a criança estava com eles. Com ele. E essa criança, dentro né, da salinha dele, da educação infantil, brinca um pouco com os brinquedos, sem muita interação. A outra criança vem e tira o brinquedo e ela vai se ajeitando para deitar e segurando como se estivesse contemplando aquele brinquedo, mas não interagindo. E que a gente está, né, ainda em observação, porque pode ser esse celular que estava tão presente na vida dele, né? Então, né, a gente tem até crianças que tocam nas crianças, quase como dizendo assim, é real né, essas crianças também em função da pandemia, crianças que nasceram no período de Isso, pandemia, mas que a tecnologia entrou demais, né? é. Tu tem razão. A questão da pandemia, realmente ela colocou as crianças, obrigou a colocar as crianças dentro deste mundo. Então, realmente é difícil, nesse momento pós-pandemia, né, voltar ao que era antes as coisas. É difícil. Tem muitas crianças que demoraram muito tempo para voltar na escola e se adaptar à escola, porque queriam continuar em casa. E a coisa do prazer de se encontrar com o outro, o prazer de estar com o outro, já não, porque em casa a sensação onipotente de que ali os seus desejos eram realizados. Agora, se ela vai para a escola e vai brincar com um amigo, nem sempre o amigo vai brincar do que ela quer, né? Então, ela vai ter que ceder. Bom, e daí onde é que fica essa onipotência, né? Então, realmente, a pandemia trouxe este problema para nós. E que agora a gente tem que se dar conta que nós precisamos desintoxicar as crianças Uhum. gradativamente. E os pais, atualmente, eles não se dão conta de pequenas coisas. Por exemplo, tudo bem, tu chega em casa, tu trabalhou o dia inteiro, tu chega em casa, foi no colégio, pegou as crianças, chegou em casa, tirou a roupa, deu banho, chegou a hora da janta, tu tem que preparar a janta, parará. Tu tem 1000 coisas para fazer, né? Ainda a escola pedindo para no dia seguinte levar não sei o quê para a escola. Então, realmente, os pais se sentem sobrecarregados. Mas eles não conseguem se dar conta que eles podem trazer as crianças para junto do trabalho deles. Olha, a mamãe vai cozinhar, mesmo criança pequena. Lava alface, então, para a mamãe. Não sabe lavar, não importa, ele vai estar ali lavando, né? São pequenas coisas que tu transforma aquilo que é a tua tarefa do dia a dia num brinquedo para as crianças. Mas, para isso, é uma exigência maior, né? Realmente, sim, né? São essas sugestões, inclusive, como eu moro numa cidade do interior, é possível ainda se buscar a criança na escola e voltar para casa caminhando, em alguns casos, né? Então, Ah, eu é. tenho sugerido até assim, né? Passar, nominar as árvores, a folhinha mais escura, mais clara, né? E até nesse andar as crianças criam muitas coisas, né? A pedrinha que encontra no meio do caminho, né? Mas são Não, todas não retomadas. pisar no risco da calçada. Aham, pular, né? Pular nas pedras maiores ou menores, aí tem uma série de criatividade e que, inclusive, né, tu colocaste a tua neta, eu também venho, né? E aí eu tenho essa possibilidade de vir com a minha caminhando, né? E ela cria muitas coisas, né? Inclusive tem uma casa que tem um canteiro de alfazemas, né? Na frente da casa
e que sempre ela para e tem, né? Ora é uma abelha que está ali, ora agora as flores que estão voltando com seu aroma, né? Até o trazer uma flor, ora para dar para a mãe, ora para outras coisas. Então, assim, a vida, o encantamento, ela traz muita criatividade e muita brincadeira, né? Mas é como vocês colocam, tem que ter pessoas dispostas, ou andar assim também, às vezes tem a coleguinha que passa e elas brincam de alguma coisa, né? Esse voltar das crianças também, brincar com crianças é uma coisa que está se perdendo bastante, né? Inclusive, os Claro. pais, os pais acham muita dificuldade em séries mais adiantes, né? De fazer um trabalho em grupo, né? Porque esse grupo vai ter que reunir crianças, vai ter que ter um adulto mediando, né? E que são todas coisas que são importantes e se resgatando para o desenvolvimento dos nossos pequenos, né? E que bom que as escolas estão atentas nisso, estão fazendo brincadeiras na sala de aula e não usando tanto os eletrônicos. Quer dizer, nem todas as escolas, algumas estão usando maciçamente, né? Eu estacionei o carro num lugar assim, onde tinha um grande pé de pitanga. Eu amo pitanga. E tinha um grande pé de pitanga. E estava cheio de pitangas amadurecendo, amadurecendo. E eu via que as crianças passavam, e os pais passavam, e ninguém colhia pitanga. Ninguém colhia as pitangas que estavam ali na rua. Eu desci do carro, fui lá, colhi pitanga para comer. Quando as crianças passaram, eu perguntei, vocês querem pitanga? Eu estou colhendo aqui. Desde as crianças vieram correndo lá para colher pitanga também. Mas os pais estavam passando com as crianças embaixo da pitangueira, assim, olhando as pitangas. Então, são coisas, né? São coisas que estão acontecendo com esses pais, que eles estão tão preocupados com outras coisas, que talvez esses pequenos detalhes, se a gente não alertar, eles não conseguem se dar conta. Ninguém mais olha para cima, né? Só para baixo, para o celular. Eu posso falar uma coisinha? Sim, Jaqueline, por favor. Na verdade, minha área é um pouco diferente, tá? Eu sou psicopedagoga e minha, né, tenho essa orientação desse funcionamento como vocês vêm debatendo aí. Então, eu fico pensando também que a gente está vivendo uma época onde os pais usam as mídias, né, e tudo que o celular e as telas apresentam como uma bengala, e isso torna muito difícil também esse brincar com as crianças por parte deles. E acaba que essa terceirização, como a Eneida falou, vem para os consultórios de todo mundo, né? É do neurologista, é do psiquiatra, é do psicanalista, do psicólogo, da psicopedagoga e assim por diante. Então, tá se transferindo muito e acho que os pais não estão se dando conta desse brincar deles com seus filhos e que talvez nem eles tiveram tanto assim. Que eu não sei se não é uma terceira geração, talvez, se é que dá para dar número, né, de gerações que não teve o brincar com uma propriedade que a gente gostaria que tivesse tido. Então, parece que tem bastante coisa envolvida, né? Sim, tu diz assim que a geração anterior, que esses pais também já foram crianças que brincaram menos. Isso aí. Acho que sim. Que também Sim. já tiveram pais que já brincavam menos com eles. Isso, que também a gente pode pegar como base que foi o tempo onde as mulheres começaram a sair muito mais para o trabalho, né? Então, se não tinha mais pai nem mãe tanto em casa para poder participar desse momento do brincar, eu acho que sim, a gente já está falando de algum tempo a mais, assim, né? Não só de agora, dos adultos agora que não conseguem brincar tanto por causa das demandas outras. Mas talvez esses adultos já não tiveram toda essa assistência da infância com seus pais, né?
Claro, E é uma também, Jaqueline, teve outra coisa, né? Assim, ó, as cidades começaram a ficar mais perigosas. Então, as crianças já não saíam para a rua para brincar. As crianças da rua se juntavam naquela rua para jogar bola. As crianças já não faziam mais isso. As famílias antes morava todo mundo mais ou menos perto, mesmo nas cidades grandes. E daí, com o passar do tempo, as famílias, uma mora numa cidade, outra em outra cidade, uma mora no outro estado. Esse distanciamento também, né, também deu uma esvaziada nesse contato familiar e a possibilidade, né, de ter pessoas que acompanhem essas crianças no brincar. é, Uhum. Por isso, Ineida, tem alguns comentários aqui no chat, assim, encantados com a tua relação, né? Assim, a tua sensibilidade em brincar com a tua neta, e isso que tu pôde compartilhar. Ah, obrigada. É que eu adoro brincar. A E, gente percebe. e uma coisa interessante, assim, ó, que que no atendimento de crianças, né? No atendimento de crianças, as brincadeiras que vão acontecendo, tá? As crianças, em outros tempos, porque, bom, eu trabalho há 40 e tantos anos com crianças. As crianças, antigamente, eu posso dizer, elas entraram no consultório, elas já iam direto na prateleira, querer pegar isso, querer pegar aquilo. Agora as crianças entram, elas ficam olhando para os brinquedos e perguntam: o que é aquilo? O que é aquilo? Elas não vão, sabe? Elas não vão em busca. Quando tu diz: o que será que é? Vamos ver o que é? Pode pegar, vamos ver. Daí elas vão em busca. Não é aquela coisa assim, a curiosidade, o que é? Vai lá para brincar. Né? Eu noto essa diferença, né, daqueles anos e de agora. E à medida que tu vai trabalhando e vai estimulando, o brincar aparece, a criatividade aparece. Eles inventam coisas, eles fazem coisas. Que mais? Alguém? Voltamos ao início, né? Quando tu fizeste aquela citação de brincar e fazer, Fazer é saber. né? É, As crianças têm dificuldade de fazer um movimento exatamente porque não brincam, né? exatamente. E daí não aparece o saber, e daí o saber não leva ao fazer, e fica essa coisa trancada. Aí a gente pode lembrar da colocação de Freud, né, que coloca que é do brincar que o trabalho deve advir, né? Então, Exato. através da brincadeira, né, a criança, o indivíduo vai se conhecendo e se ele pode criar e viajar na sua imaginação, e inclusive se experimentar sendo professor, sendo construtor, sendo, né, ele vai se reconhecendo e consegue depois, na adolescência, fazer uma escolha melhor para sua vida, né? Diferentes papéis ele vai assumindo no brinquedo, ele vai experienciando no brinquedo. E eu Justo, né? fico Pegando. Eu não me lembro eu se foi o Freud que falou, se foi o Winnicott que falou, de que a criança que brinca bastante é uma criança que vai saber trabalhar. Era Vai isso que eu. ser um adulto Aham. que vai investir no trabalho. Isso que eu acho que isso é um tema para uma outra conversa, né? Esses jovens adultos, né? Que ando percebendo na clínica, assim, com muita dificuldade de entrar no mundo do trabalho porque acham que não sabem fazer nada, por mais que tenham aprendido, tenham feito uma faculdade, uma especialização, e fica difícil colocar a mão na massa. E até o trabalhar, né, que veio do brincar como uma coisa prazerosa, né, e que pode se criar em cima, que pode se achar Claro. alternativas, né, que pode ser proativo e não reativo, né?
porque Tá. diante da tela ou da falta de movimento, são só reações com aquele estímulo que está sendo dado, né? E não a proatividade que é partir de um carretel, né? E que vai se transformar num brinquedo, né? É. Eu posso dizer uma grande bobagem, mas vou dizer, porque é o que eu estou pensando. Mas eu fico me questionando até que ponto, né, a proliferação do TDAH e até mesmo de suspeita, né, de que cada vez mais as crianças podem ser enquadradas dentro de um espectro autista, que agora parece que abrange tudo, né? Não teria também nisso, né, que é uma potencialidade advinda exatamente desta fragilidade de vínculo e investimento com o pai e a mãe inicialmente, depois o pai, ou seja, as figuras parentais, nesse investimento corpo a corpo e no brincar, né? Tem alguns autores que falam essa questão do autismo, né? De que muitas crianças com alguns sintomas autistas, né, tem muito mais a ver, está muito mais ligado, né, a essa prática, né, ao desenvolvimento desse sintoma em função dessa prática, do que a alguma outra coisa. Ah, então não é tão bobagem que eu disse, que bom. Não é. Tem alguns autores que realmente estão levantando essa questão, né? E a questão do TDAH também, tem alguns autores que estão trazendo assim, porque os sintomas do TDAH têm muito a ver com os sintomas da ansiedade também, né? São mais ou menos parelhos, né? Então, assim, ó, e muitos autores também estão trazendo que é muito mais fácil dar um diagnóstico de TDAH do que realmente, né, tentar ver como essa criança vem se ocupando nos últimos anos para ela chegar a esse ponto. Uhum. Nós vamos ter que te chamar de novo para a gente conversar mais tudo isso que a gente está trazendo aqui. E com isso eu vou ter que dizer que a gente vai ter que parar de brincar para ir jantar, tomar banho, assim como os adultos fazem, para encerrar essa nossa conversa de hoje. A gente podia ficar Camila, horas aqui. Oi, tem uns 2 comentários aqui no chat. lê para nós. Aqui tem a Helenita Ferrari colocou sobre a brincadeira dos avós, né? Ser muito rica, as crianças jamais esquecem. Tá encantada com a tua fala, Eneida, e conta que semana passada ela fez uma cabana com lanterna em casa e que os netos adoraram, misturou um Dia das Crianças com Halloween e te parabenizou, Eneida. Legal. Obrigada, Helenita. Também a Luciane Meng parabenizou pela fala afetiva potente, né? Parabenizou a nossa associação também por esse encontro. E outros colegas, Antônia, Regiane Adames, que é minha colega aqui de Vacaria, que já fez uma série de contribuições. Prazer te ter aqui, Regiane. Enfim, Giane A Giane Jäger. Jäger, Helenice, todos agradecendo. E eu te agradeço também, né, por essa tua fala espontânea, lúdica, né, que contribuiu tanto com a gente essa noite. Foi muito bom. Pessoal, Muito obrigada pela presença de todos. Ineida. Tá? eu é que agradeço, porque o fato de vir aqui e falar sobre isso me fez ler, me fez estudar, me fez pensar, rever uma série de coisas, né? Então, isso me fez crescer, né? Eu acho que essa troca aqui nossa, né, ela traz um crescimento importante para a nossa vida, não só profissional, né, mas a nossa vida privada também, assim. Hoje com os netos, os outros com os filhos, né? Com as crianças que a gente atende, os adolescentes.
Muito Com, obrigada. Muito com obrigada certeza. pelo convite, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada a presença de todos. E quero já deixar o convite para o nosso próximo quarta com Pieira, que é o Encontro de Pieira com Lacan. Será no dia 29 de novembro, às 20h30, nesse mesmo espaço. E a nossa convidada vai ser a colega psicanalista Grace Burcher. Estão todos convidados. Boa noite. Boa Boa noite. noite, obrigada. Beijo a todos. Boa noite, Obrigada muito pela obrigada. companhia. Boa noite.